E estamos aqui na Feira do Estudante, a primeira edição, em Brasília, no Distrito Federal, e realizando Conversa de Pai. Tenho aqui comigo o Marcos Romeu, Papai no Controle, e a Bárbara Gadelha, que no Instagram é como Educar para a Vida. Né? A Bárbara é educadora parental e vai dividir com a gente aqui, em alguns momentos, sobre a disciplina positiva e como é que a gente pode aí ajudar os nossos filhos, a garotada, a compreender como é que funciona essa nova filosofia, vamos dizer assim, na criação dos filhos. Né? Queria que o Marcão desse uma breve apresentação aqui sobre a sua criação, Marcão. Nosso papo aqui é sobre como é que a gente foi criado, né? E como é que a gente hoje cria os nossos filhos. Partindo desse princípio que a gente tem um pouco de noção sobre a disciplina positiva. Mas muita gente ainda não conhece. Só ouve falar, às vezes, o que é a disciplina positiva? Né? Eu queria que você desse essa abordagem para depois a Bárbara dar uma pincelada e dizer para a gente o que é a disciplina positiva. Vamos lá. Eu sou Marcos Romeu, nasci em 1982 e fui adotado por um senhor de 67 anos na época. Então, hoje ele seria um jovem, mas para a época ele era bem idoso, né? Então a minha criação foi nordestina, aquele nordestino raiz mesmo. Então aquele cara puxado que tinha que ser duro, né? Que não tinha muita conversa dentro de casa. Eu não lembro de diálogos que eu tinha com meu pai, com meu avô, que foi quem me adotou, né? Não lembro desses diálogos com ele, mas assim, a única lembrança que eu tenho do meu pai é que muitas das vezes ele chegava à tarde e a gente ficava sentado na calçada olhando quem passava, mas não conversava, só olhando. Então, eu cresci nesse regime. Até o dia que eu saí de casa, o meu pensamento era o seguinte, que para eu ser um bom pai, eu tinha que ser um cara que trabalhava muito e era o provedor da casa. Então, eu tinha que trabalhar bastante e sustentar toda a minha casa. Essa era a minha visão, foi a visão que eu tive até o dia que a minha esposa falou assim, olha, você vai ter que ser um pai presente, você vai ter que ser um pai atuante. E eu, sinceramente, eu não sei o que era ser um pai presente, um pai atuante, porque para mim tudo se resumia em trabalhar bastante, conseguir dinheiro e sustentar a casa. Não importava o quanto eu trabalhasse, mas sim como eu sustentava a minha casa, né? Agora, assim, como é que você aprendeu a sabendo assim, se eu desobedecer, o meu pai adotivo vai me tratar dessa forma. Se eu pisar na bola, como é que era o tipo de disciplina que ele fazia com você? Como é que era a correção? Como é que ele te orientava assim nessa questão da formação de caráter? Às vezes eu brinco que eu falo assim que o meu pai, ele na verdade ele queria criar uma máquina de matar, né? Porque não existia isso de tipo, olha, se apanhar na rua, você apanha quando chegar em casa, entendeu? Não existia a possibilidade de eu brigar na rua e apanhar e chegar em casa e falar assim que eu tinha apanhado. Não existia uma opinião minha dentro de casa, né? Por ele ser um senhor, então tudo era dele. E também não era a última palavra é a do seu pai. Não existia a última palavra, só existia a palavra do meu pai. Então, muitas das vezes ele estava conversando e estava todo mundo lá calado, só balançando a cabeça, porque não tinham como expressar nenhuma opinião. Então, essa era a nossa criação, era tipo, ter que esperar ele para poder sentar na mesa depois que ele chegasse, entendeu? Não tinha essa conversa de falar assim, olha, eu acho isso. Quem me dera ter achado alguma coisa até os meus 18 anos, eu nunca achei nada, porque era sempre a opinião do meu pai dentro de casa. Então era aquilo que a gente vivia todos os dias, então a gente estava acostumado já com aquela criação. Agora, Bárbara, obviamente a disciplina positiva não existia ainda na nossa infância, né? Inclusive na sua também. Como é que também foi a sua criação nesse sentido? E o que gerou em você a vontade de seguir por esse caminho agora? Agora não, porque você vai dizer quanto tempo você já está trabalhando com isso, mas de entrar nessa seara de apresentar aos pais essa nova forma de ajudar a educar os filhos. Vamos lá. Bom, a minha educação não foi tão rígida quanto a do Marcos, mas veio também de um regime também autoritário, né? Então assim que eu tive o Pedro Miguel, que já está com 8 anos hoje, eu percebi que eu estava repetindo alguns padrões.
E eu vi a necessidade de modificar isso para ter uma relação melhor com meu filho. Então, além de já trabalhar, né, na área da saúde da criança naquela época, aí veio a maternidade e aí veio também esse desejo de começar a transformação por mim pela relação com meu filho. Então, a disciplina positiva surgiu na minha vida a partir desse movimento, né? Então, a criação dos meus pais foi foi a do Marcos, né? Porque meu pai é nascido na década de 60, minha mãe também, década de 50, 60. Então, eles vieram também de criações muito rígidas, né? E o que era muito comum, né? Nessas décadas anteriores. O que a gente percebe hoje é que há também um movimento de bastante permissividade, né? Se a gente for comparar o que acontece hoje com o que acontecia antes. Ou a gente vai ver um movimento de pais que revezam entre o autoritarismo e a permissividade, né? Então fica ali naquele movimento de, às vezes eu sou muito rígido e muito autoritário, e às vezes eu sou muito permissivo, e aí não entra em equilíbrio. A disciplina positiva vem justamente para trazer esse equilíbrio. Então ela é o caminho do meio entre o autoritarismo e entre a permissividade. Eu queria pedir a sua ajuda para a gente explicar para as pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão aqui o que significa permissividade, o que significa o perfil autoritário. A gente sabe, autoritário, mas os detalhes que permeiam isso daí. Como eu percebo que eu estou sendo um pai autoritário ou então muito permissivo, né? Exatamente. Beleza, então vamos definir aqui. O autoritarismo, ele é um regime que vem de excesso de ordem e não há nenhuma liberdade, né? Então você, como o Marcos estava falando, ele não tinha direito à opinião. Então quando você é excluído de pertencer, de colocar a sua opinião, então a gente está num regime de autoritarismo. Então não há escolha, né? Há ordem sem direito à liberdade. Já na permissividade a gente vê um movimento contrário, que é excesso de liberdade e não há ordem. Então, geralmente os pais que educam pela permissividade é aquela família onde não há regras. E quem coloca as regras? A criança, né? No autoritarismo, essa criança não pode ser ouvida. Então, tá vendo que são dois extremos, né? Então, uma pelo excesso de ordem, falta de liberdade, e a outra ao contrário, o excesso de liberdade e a falta da ordem. Entendi. No nosso caso, assim, Marcão, hoje, né? Por exemplo, no meu caso, eu não consigo me ver como autoritário. O permissivo também não consigo enxergar. Tem outras opções para a gente entender, assim, eu não sou nem autoritário nem permissivo, mas eu acredito que tem dentro da disciplina positiva ou dentro desse contexto da nova paternidade, vamos dizer assim, um papel de pai que se enquadre naquele. Talvez a disciplina positiva nos mostre isso, que se enquadre naquele papel que é o cara que sabe a hora de corrigir e ao mesmo tempo consegue explicar ao filho uma maneira de ele não se sentir agredido, né? Exatamente. Então, a disciplina positiva é esse tipo de criação que vai atuar ali no caminho do meio. A gente vai ter as ordens, mas essas ordens são estabelecidas em conjunto e há respeito mútuo nessa relação. Então, você talvez se encaixe nesse papel aí, que é quando você estabelece ordens, mas o seu filho tem direito a escolhas, direito de escolhas limitadas, né? Porque na permissividade, por exemplo, a criança não pode fazer isso. Não, ela faz as escolhas sozinha. No autoritarismo, ela não tem direito à escolha. Já na disciplina positiva, ela tem direito a escolher dentro de opções limitadas pelos pais. Então, há uma ordem, mas também há a liberdade, há respeito mútuo entre os dois. Eu acho que o fato da gente estar caminhando bastante com pessoas que trabalham na disciplina positiva acabou nos moldando, porque eu tinha muita preocupação de não repetir o padrão do meu pai. Eu falei assim, eu não quero ser daquele jeito, mas assim, em muitos momentos eu fui daquele jeito e talvez eu ainda seja. Eu não estou falando que hoje em dia eu não sou mais esse cara assim. Eu tenho que trabalhar todos os dias, né? Mas eu percebi um dia que eu precisava mudar, no dia que a Tarsila olhou para mim, e isso ela já tinha uns 2 anos e meio, 3 anos, eu acho. Ela olhou para mim e começou a chorar pedindo desculpa, porque ela tinha feito algo errado. E eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu falei assim, cara, eu nem ia brigar com ela, mas o medo que ela tava de mim era tão grande que eu me senti assim, uma pessoa ruim, né, diante da minha filha. Eu falei assim, eu realmente tenho que mudar. Aí foi quando eu comecei a pesquisar e conversar com a galera da disciplina positiva.